Olá, sejam todos bem-vindos, para mais um curso. Esse é o curso de controle estatístico de concreto. Esse é o curso de controle estatístico de concreto conforme a NBR 12655. A NBR 12655 ela sofreu uma revisão agora em 2015, Ela vinha sendo utilizada desde 2006 e em 2015 sofreu algumas modificações. Do meu ponto de vista, algumas coisas ficaram mais simplificadas, para poder facilitar o entendimento. Uma das questões mais notórias foi principalmente a inclusão de uma parte referente a um anexo, referente à questão de ambientes agressivos. Outra questão, outro ponto forte, foi antes, no final, quando você fazia a aceitação de um lote não conforme, agora ela chama diretamente a NBR 7480, onde vai seguindo para a parte de extração de testemunha e outros ensaios, para poder comprovar a rejeição total do lote. E outra questão interessante foi que ela também meio que excluiu a NBR 12654, que antes era uma norma parecida com ela, só que para controle tecnológico de materiais, constituinte do concreto, que meio que se mesclava ela na 2006 ainda assim. Para a nossa parte de controle estatístico, mudaram algumas pequenas coisas. Uma das coisas que mudou foi que antes, na amostragem parcial com um lote superior a 20 elementos, você não tinha a fórmula do desvio padrão. Agora a própria norma já segue isso. E antes você tinha que recorrer a essa fórmula lá na NBR 7212, que tinha a questão de desvio padrão. Outra questão legal foi com relação à amostragem total. Antes da amostragem total, você tinha lá o valor de F1, que era o menor valor, para poder você aprovar um determinado lote. Agora o valor continua sendo o valor da betonada, só que antes você tinha uma balização que era um índice I, que era em função da quantidade de exemplares. Isso não tem mais. Agora a amostragem total é uma para qualquer um, entendeu? Então você não tem mais aquela alteração, aquela diferenciação na norma, tá? Bem, o que é o controle estatístico do concreto? Quando a gente ouve falar de controle estatístico do concreto, a gente confunde um pouco com aquele controle estatístico de processos, lá da parte de qualidade, da ISO 9000 e tudo mais. Não é o nosso foco aqui, tá? O controle estatístico de concreto, ele tem vou falar do objetivo depois, mas a premissa desse controle estatístico de concreto nosso, ela está baseada na NBR 12655, que cita quais são os tipos de amostragem, como é que você monta o lote, os tipos de controle que você vai fazer, se é total, se é parcial, ou se é excepcional. E em cima disso, a gente começa a pegar elementos dentro do processo, informações que elas vão ser muito úteis nessa análise crítica. Porque o que acontece? O controle estatístico ele te permite, falando de uma forma mais tranquila, ele te permite quando vai dar problema. Ele te permite observar que o processo está caminhando para um ponto crítico que vai dar ruim. É isso que o controle estatístico determina. É parecido com aquela pirâmide lá da segurança do trabalho, que o pessoal tem lá os desvios, os incidentes, os acidentes, depois acidente com perda de vida. A mesma coisa, à medida que você vai analisando o seu controle estatístico e vai começando a verificar que alguns incidentes vêm ocorrendo, desvios vêm ocorrendo com maior frequência, aí você começa a ter uma preocupação no seu processo. O que a gente vai fazer aqui, o nosso objetivo hoje, é determinar dentro do controle estatístico. Primeiro a gente vai aprender a calcular,
né, conforme a NBR 2655, os tipos de controle. É claro que depois cada um vai ter um desenvolvimento, vai jogar isso no Excel, vai fazer uma planilha e tal, mas a gente vai aprender a calcular na mão. Porque é em cima disso que você vai pegar, vai entender como é que funciona, para poder depois montar a sua planilha. E outra coisa vai ser a gente analisar essa informação. Ó, vou pegar aquele determinado lote concreto, vou analisar ele, vou ver se está conforme ou não conforme. E depois eu vou pegar todas essas informações, meio que generalizadas, e vamos começar a questionar os processos e os pontos-chave de cada ponto daquela etapa de produção que a gente vai fazendo. Ok? Vamos lá, ó. O controle estatístico do concreto tem o objetivo de demonstrar os pontos críticos do sistema de produção e o controle do concreto na obra, possibilitando assim análise crítica detalhada dos processos envolvidos. Esta prática permite uma antecipação do que pode vir a acontecer caso não sejam tomadas as medidas necessárias para a correção dos desvios encontrados. Então é o seguinte, se o controle estatístico diz, olha, está dando problema, você vai ter que começar a se preocupar. O controle por amostragem total, ele é mais tranquilo, porque deu um resultado baixo, você, opa, já estou aqui. Né? Você tem como pegar e rastrear. Agora a amostragem parcial é um controle mais rigoroso. E a gente vai entender melhor o porquê. Definições. É claro que a gente não vai poder falar de controle estatístico sem falar das definições. A gente entende que esse curso ele está muito voltado para as pessoas que estão na parte de gestão. Né? Então, hoje você vai pegar uma pessoa que está na área de gestão, até que faz parte do controle de qualidade, e vai poder inserir ela nesse processo. Né? Ela não precisa ser um conhecedor profundo de concreto para poder realizar a parte, né, a parte de execução do controle estatístico de concreto e levantamento de indicadores. Deixando a análise crítica para quê? Para aí sim um profissional, no caso que pode ser até a gerência ou o gestor da obra, fazer análise crítica e falar assim, opa, peraí, a gente tem como correr atrás. Então hoje vocês vão aprender como apresentar esses dados para a gerência, porque o controle estatístico ele acaba sendo uma ferramenta gerencial. Com base nesse tipo de controle estatístico, você consegue determinar sua redução de custo da obra. Você consegue tomar uma decisão sensata, uma decisão fundamentada de que você pode ir lá e reduzir o seu consumo de cimento, porque o seu concreto está numa resistência muito alta. Porque o que acontece, gente? As pessoas, às vezes, elas têm uma visão na obra que é o seguinte. Um concreto vai lá e dá... Você tem um FCK 30. Daquele FCK 30, você tem concreto que está dando 50, 45. Aí, quando começa a ter vários resultados, ele começa a ver, assim, caramba, eu vou baixar o consumo, está muito alto, está sobrando resistência nesse concreto. Aí o camarada pega e vai lá e baixa o consumo. Só que ao longo da obra, ele começa a entender que tem aquele concreto que deu 45, tem aquele outro que é do mesmo traço, fabricado na mesma usina que deu 28, tem aquele que deu 30, tem aquele que deu 31, tem aquele que deu 40 de novo. Então, ele começa a ter um processo com vários desvios que, quando ele toma a decisão de abaixar o consumo em função de uma média total, deu 40, deu 42 de média. Aí ele começa a ter resultados abaixo do FCK. Então, quando você vai tomar uma atitude de redução de custo para poder você pegar e baixar um consumo de cimento ou alterar um traço, você tem que tomar baseado numa análise estatística. Para que você tenha esse controle o mais fundamentado possível. Porque, meu amigo, se dá certo, todo mundo bate palma. Se dá errado, você que deu a ideia é que vai ser o culpado. Então tome muita cautela com relação a esse tipo de processo. Então, quando eu falo que esse tipo de curso hoje
ele vai ser adequado para alguém que pode estar lá na gestão, não só para o cara que está no campo, é porque isso aqui é que vai começar a dar uma moral e engrandecer o controle de qualidade dentro da obra. É aqui que está o resultado do controle de qualidade. É aqui que começa a rolar o dinheiro. E aqui que começa a reduzir custo. Ou evitar que dê um problema que gere um custo maior ainda. Ok? Então vamos lá. Em termos de definição, todos conhecemos o concreto de cimento Portland. Concreto de cimento Portland, gente, porque todo cimento é um cimento Portland. É um material formado pela mistura de cimento, agregados miúdo e graúdo e água, basicamente. Os aditivos, eles podem ou não ser adicionados. Você pode ter uma adição de uma microsílica, de uma sílica ativa, ou adição de aditivos químicos para poder reduzir o consumo de água, melhorar a questão de trabalhabilidade, outro inibidor de hidratação, um retardador de pH, acelerador de pH, enfim. Tem vários tipos de aditivos, mas o concreto basicamente é cimento, agregado miúdo, agregado graúdo e água. 4 componentes básicos. Se você tirar o agregado graúdo, vira argamassa. Concreto fresco. Concreto que está completamente misturado e que ainda se encontra em estado plástico, capaz de ser adensado por um método escolhido. Concreto fresco é aquele concretinho, gente, para quem não é da construção civil, que chega na obra na betoneirinha, né, no caminhão betoneira, para ser aplicado, adensado na obra. E altamente perecível, né, porque ele tem prazo de validade. Ou então aquele concreto fabricado lá na obra. Aí você vai falar assim, Edson, mas o controle estatístico ele pode ser usado também quando eu não tenho caminhão betoneira? É claro que pode. Deve ser usado. Quanto maior o seu controle na obra, menor o seu risco e menor o seu custo. As pessoas fazem pouco concreto na obra, às vezes, a gente está falando de obras de grande porte, pela questão do nível de responsabilidade, a questão logística, estoque de matéria-prima, controle de matéria-prima. Fazer concreto na obra não é fácil. Fazer concreto bem feito. Concretinho magro, essas coisas, qualquer um faz. Mas fazer um concreto com um controle rigoroso, que você vai apresentar para o seu cliente final e dar todas as garantias, foge disso. Mas pode ser feito sim, um controle estatístico de concreto feito na obra, em casos excepcionais, onde você tem dificuldade de acesso de betoneira, você não tem a questão de uma usina próxima para poder te fornecer, o seu volume de concreto diário é pequeno, então você acaba fazendo pequenas estruturas ao longo do dia e isso impossibilita de você pedir um volume maior de concreto. Então, pode ser feito na obra. Concreto endurecido, é lógico, aquele concreto que você já aplicou, já adensou, ele já faz parte de uma estrutura e ele já desenvolveu uma resistência mecânica. Concreto preparado pelo executante da obra é aquilo que a gente falou. É quando o ajuste e a comprovação do traço, além da elaboração desse concreto, são realizados na obra pelo usuário. Nesse caso, a responsabilidade também é do usuário. O concreto normal é o concreto endurecido que, quando seco em estufa, apresenta uma massa específica maior do que 2.000 kg por metro cúbico e não excede 2.800 kg por metro cúbico. É o concreto que a gente usa, tá, gente? No dia a dia. Aí você tem um concreto pesado, tem um concreto leve, mas o que eu quero que vocês entendam é que o concreto que vocês vão estar utilizando na obra, ele vai ter uma densidade entre 2 toneladas até 2,8 toneladas por metro cúbico, ou 2.000 kg até 2.800 kg por metro cúbico. Esse é o concreto que vocês vão trabalhar normalmente. Edson, mas poxa, na minha obra tem 2.100 kg por metro cúbico. Quer dizer que não tem 1 metro cúbico? Ele vai ter 1 metro cúbico. Tudo vai depender da sua densidade de agregado. Sua brita é mais pesada, seu cimento é mais pesado, tudo depende. Tá? Então,
De acordo com a sua região geográfica, o seu concreto ele pode ter uma densidade maior ou menor, ou até mesmo de acordo com o seu tipo de traço. Né? Porque se for um concreto mais argamassado, ele tende às vezes a ter uma densidade um pouquinho menor do que um concreto com um teor de argamassa menor. O concreto dosado em central, ele é um concreto dosado, misturado em equipamento estacionário ou em caminhão betoneira, transportado por caminhão betoneira ou outro tipo de equipamento. Quando ele falou tipo de equipamento, existe também alguns tipos de... Não seria um caminhão, é uma máquina que ela tem uma capacidade, tipo um balãozinho que ela leva, não é uma betoneira. É uma betoneira móvel. Tem também o concreto produzido e lançado dentro de caçambas e aplicado diretamente na estrutura. Essas grandes obras, ou até mesmo de pavimentação ou barragem, são obras que você tem um concreto dosado em central. Você tem dois tipos de central misturadora e central dosadora. A central dosadora é aquela que joga o concreto, pesa os materiais, dosa, né, os materiais, joga dentro da betoneira, mistura isso dentro da betoneira. A misturadora, que vai transportar em outro tipo de equipamento, ela já pesa os materiais, joga dentro do misturador, mistura esse concreto e depois joga dentro ou de uma caçamba ou de um caminhão caçamba também, para poder aplicar esse concreto lá no destino. Tá? Essa questão, as limitações de transporte, tipos de equipamento para transportar o concreto de acordo com a consistência, isso aí está descrito na NBR 7212. Beleza? Então, esse concreto dosado em central, o objetivo dele é ser dosado e transportado até o ponto de entrega e de aplicação desse concreto antes que dê início de pega. Então, essa é uma responsabilidade que a concreteira tem contigo, ou você tem com a sua obra quando você resolve fazer esse concreto na obra. Água complementar. Gente, quando a gente fala de água complementar, é uma das coisas que a gente tem que ver e citar lá no nosso relatório de controle na obra. Essa água complementar as pessoas não dão valor. Eu estou fazendo só a definição, mas a gente acaba tendo que citar. Por quê? Isso aqui é dinheiro. Isso, mas por que é dinheiro? É água. Vamos lá. Você tem um concreto. Então, nesse traje de concreto, você tem um tracinho lá que você tem o cimento, né? Você tem areia, você tem brita e você tem água, certo? Beleza. Aí, a minha água, só falar uma coisa bem básica aqui. Você tem 200 litros de água num metro cúbico de concreto. Você tem 1.000 quilos de brita. 700 quilos de areia. E tem lá 350 quilos de cimento. Quando você fala que essa água aqui de 200 litros de água que vai estar para poder você misturar o seu concreto, ter o abatimento que você estabeleceu, certo? Essa água tem que sobrar um pouquinho. Geralmente sobra 10 a 15 litros de água por metro cúbico. Tá? Geralmente vai sobrar isso. Edson, para que é isso? Essa água complementar, o traço, quando você rodar ele com 190 ou 185 litros d'água, ele vai dar o abatimento que você combinou. O abatimento que você projetou quando você elaborou o traço. Essa água que sobra aqui é o quê? É aquela água retida na nota. Que tem lá água retida. 80 litros. 70 litros. Quando essa água chegar lá, o seu concreto sai da usina, aí você tem que considerar que você tem trânsito, você tem sol quente, você tem o próprio concreto
que com o passar do tempo o cimento ele começa a iniciar o processo de hidratação e começa a aquecer e vai evaporando água e perdendo trabalhabilidade. Então, quando o concreto ele sai da usina com seus 12 de slump, ele pode chegar na obra com abatimento menor. E aí é essa água retida, aquela água retida santa que está lá na sua nota fiscal, que vai te salvar a vida e vai impedir que os seus pedreiros comecem a chorar. E aí você vai pegar e vai colocar aquela água para complementar o slump e voltar aquilo que você tinha previsto, que era de 12 para você aplicar bonito na obra. Edson, beleza, você não falou nenhuma novidade. A gente sabe que a água retida complementar é para isso. Legal. Agora o que você não sabe é que essa água retida, quando você começa a controlar aquilo que você usa ou deixa de usar na sua obra, você começa a saber se aquele concreto está sobrando ou se está faltando água. Se você começa a ter lá na sua notinha fiscal 100 litros de água retida, 150 litros de água retida, você tem duas possibilidades. Primeira, a sua usina é zoneada e ninguém controla nada. O cara chuta a quantidade de água de qualquer jeito. E a segunda, o seu concreto está sobrando água. E se ele está sobrando água, pode estar faltando volume. E além de estar faltando volume, você pode estar gastando mais dinheiro do que você devia. Porque água no concreto é dinheiro. Ah, Edson, mas por que é dinheiro? Eu vou explicar por que é dinheiro. Para me fazer esse concreto aqui, se eu dizer, vocês sabem que todo concreto ele gira em torno, tanto resistência quanto durabilidade, ela gira em torno da relação água-cimento. Essa relação água-cimento aqui, ela é 200 dividido por 350. Então, o AC, para mim atingir o FCK que eu tinha estabelecido aqui, era de 0,57, usando 200 litros, porque é como eu valido o traço, e sobrando aquela aguinha retida. Se essa água retida aqui, ela subir de 15 para 30, quer dizer que o meu traço aqui, ele vai poder cair água. Então, se ele subiu para 30, quanto era o que a gente estabelecia aqui? 15 litros. Tenho 15 litros a mais de água eu estou colocando. Olha, está sobrando. Então, eu posso tirar esses 15 litros, já que está sobrando aqui, eu posso tirar esses 15 litros daqui. Então, vai ser 185. Nesse caso, se eu fizer a conta inversa, fazer uma conta aqui inversa aqui, 0,57, que é o AC, né? Igual a quantidade de água, certo? Estou tirando 15 litros, ó. Era 200 e sobrava 15, certo? Sobrou 30. Eu vou manter os 15 e tinha 15 a mais. Eu vou manter os 15 e vai ficar 185, né? 15 menos 200, 185 mais 15. Então vai ficar, ao invés de 200 e sobrava 15, vai ficar 185 e continua sobrando 15. Eu vou cortar esses 15 aqui, porque não está fazendo diferença. Certo? Então a minha água é 185. Então eu tenho a água 185 dividido pelo consumo de cimento. Fazendo essa regrinha de 3 aqui, eu tenho que o cimento é igual 185 dividido por 0,57.
324 quilos. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. O meu consumo de cimento era 350. Quando eu percebi que estava sobrando sempre água no meu traço, e eu alterei o meu traço, meu consumo foi para 324 quilos. A minha economia foi de 26 quilos. quilos por metro cúbico. Começaram a entender onde é que está o dinheiro? Aí você fala assim, a minha obra tem 10.000 metros cúbicos de concreto para fazer. Se eu percebo isso, vou falar só por 1.000. 26.000 quilos de cimento você economizou na sua obra. Vezes 10, 260.000 quilos de cimento foram economizados porque você monitorou a sua água complementar. Ok? Então, quando eu falo de água complementar, água retida, tem que ter controle. Se a sua usina não controla, obriga. Se você tem um volume razoável de concreto para fazer, vale a pena você colocar um inspetor de usina lá na sua usina. Porque ele vai ajudar você a controlar isso, ele vai forçar a concreteira a controlar isso. E aí sim, meu amigo, aí você pode pegar e falar assim, caramba, eu tenho um domínio do meu concreto. Edson, mas como é que eu vou saber se isso é realidade, se realmente está faltando? Senhores e senhoras, muitas centrais de concreto não têm um monitoramento contínuo dos insumos que eles utilizam. Então, às vezes, se altera a granometria de um agregado, seja graúdo ou miúdo, ou até mesmo alguma característica física do cimento, o seu traço se altera. O cimento é um pouco mais difícil, que é um material industrializado, ele tem uma padronização com limites mais específicos em intervalos menores, mais regulares. Agora, o agregado miúdo, que é uma coisa que influencia diretamente na água, ele não tem essa mesma padronização. Ele é o que a natureza te dá. Se antes você tinha uma areia fina que pedia muita água, mudou para uma areia grossa, já pediu menos água. E aí alterou o seu traço todo. Então, aí o que vale a pena? Se você vê, não estou falando para você fazer isso aqui de forma equivocada, não. Se você ver que você começou a ter muita água retida no seu traço, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e pedir que seja feita uma verificação de dosagem. É isso, uma verificação de dosagem. Que é nada mais, nada menos do que você mandar alguém competente e com treinamento para isso. Coletar a matéria-prima, levar para um laboratório terceiro e mandar rodar o seu traço de novo. Lá na verificação de dosagem, você vai fazer questão de pedir para ele verificar se está sobrando água no concreto. Então ele vai pegar, vai chegar com o seu concreto no slump que é da carta traço, e aí vai dizer, olha, sobrou tantos litros de água por metro cúbico. Aí você vai poder pegar e solicitar que se faça uma revisão no seu traço. E aí, em cima dessa revisão, que você vai chegar nesses valores que a gente fez continha aqui, só para poder exemplificar. Beleza? Beleza. A relação água-cimento eu acabei explicando. A relação água-cimento é a relação entre a quantidade de água e a quantidade de cimento. Ela não tem jeito, não tem como se correr. Ela que vai determinar a questão da resistência, a questão da durabilidade desse concreto em utilização já como estrutura. Beleza?
Resistência característica à compressão do concreto seria o PROF-FCK, né, onde se admite que todos os valores vão ter pelo menos 95% dos valores, né, obtidos, resultados obtidos, vão atender a esse requisito. A resistência média à compressão do concreto, que é o FCMJ, é a resistência média à compressão do resultado obtido. Né, que quando você tem lá um exemplar, você tem 2 corpos de prova. O resultado obtido, né, o valor adotado do exemplar é o maior valor dos 2 corpos de prova. Ar incorporado. Né, a gente tem 2 situações de ar incorporado. Você tem o ar incorporado e você tem o ar aprisionado. O ar incorporado, a gente já diz, incorpora. É aquilo que a gente incorpora de ar dentro do concreto intencionalmente. O ar aprisionado, ele não é intencional. Ele é introduzido dentro do concreto de acordo com o próprio processo de mistura dele. Traço ou composição. Para concreto, gente, a gente pega, você tem outros produtos que fala fórmula, né? A fórmula que de outras coisas, outros produtos normais que vocês conhecem, é nada mais, nada menos para a gente do que o traço ou a composição daquele concreto, né? Nesse traço, a gente tem uma expressão das quantidades em massa ou volume, que o traço tanto pode ser em massa quanto em volume, dos vários componentes do concreto, geralmente referido ao cimento. O traço também pode ser expresso em quantidade de materiais por metro cúbico de concreto. Então você tem duas maneiras. Você está lá na sua obrinha em casa, e aí você ouve o pedreiro falar assim, não, eu vou fazer um concreto com traço 3:1. Ele está dizendo que o 3:1 é nada mais, nada menos do que, se ele vai fazer uma argamassa de contrapiso, né, que ele chama de 3:1, ele vai usar 3 partes de areia para uma parte de cimento. É mais ou menos assim que ele vai dizer. Se for em volume, que é o que o pedreiro faz, né? Ele consegue lá uma lata de cimento para 3 latas de areia. Um traje de concreto, um saco de cimento para 2 carrinhos de areia, para 3 carrinhos de brita. Então ele vai fazendo por volume, que é o que ele consegue padronizar. O objetivo disso é padronizar um traço, que você consiga atingir a mesma característica. No traço dosado por quantidade de quilos por metro cúbico, é o que a gente usa normalmente, que é uma coisa mais controlada. Então você tem lá, como eu mostrei ali, 300 kg de cimento por metro cúbico, mais 800 kg de areia e tal. E depois, se você quiser isso, você consegue destrinchar também em traço unitário em função do cimento. Mas isso é conversa para o curso de dosagem experimental, que você vai aprender a calcular isso, você vai conseguir determinar um traço unitário em massa, um traço unitário em volume, vai fazer essas continhas todas. Não é o nosso escopo aqui. É só para você entender como é que funciona um traço. O estudo de dosagem é aquilo que a gente faz quando a gente vai elaborar um traço de concreto. Então, esse estudo de dosagem, ele é uma coisa que você não pode fazer uma vez só. Você tem que acompanhar o seu processo. E o controle estatístico te dá essa possibilidade. Então, você começa a acompanhar o seu estudo de dosagem e você vai aperfeiçoando o seu concreto, revisando ele ao longo da obra. Tá? A dosagem e o proporcionamento é essa medida de volumes, né, de materiais componentes do concreto, para poder facilitar a medição, né, quando você vai fazer a produção desse tipo de material. Elaboração do concreto, basicamente iniciadas com recebimento e armazenamento dos materiais, medida, mistura, bem como verificação das quantidades utilizadas dos próprios materiais. Essa verificação tem por finalidade de comprovar que o proporcionamento dos materiais atende ao traço especificado e deve ser feito no mínimo uma vez ao dia ou quando houver alteração
do traço. Ok? Empresa de serviço de concretagem é a nossa famosa concreteira, aquela empresa que vai fazer o concreto e vai se responsabilizar de entregar o concreto de acordo com as características que foram estabelecidas no contrato de prestação de serviço. Central de concreto é onde são as instalações onde você vai dosar o concreto, armazenar as matérias-primas, né, e monitorar isso. Existe uma norma, tá? Uma norma NBR 7212, que era específica para concreto dosado em central. O lote de concreto tem uma tabela na NBR 12655 que estabelece a formação dos lotes, que a gente vai ver mais à frente. E esse lote ele é elaborado e aplicado sob condições uniformes. Lote de concreto é um volume de concreto, de acordo com aquela tabela que eu falei aqui na NBR 12655, elaborado e aplicado sob condições uniformes, de mesma classe, mesma família, mesmo procedimento e mesmo equipamento. Quando você fala de um lote de concreto, gente, você vai falar do mesmo traço. É o mesmo concreto que foi utilizado, você vai juntar com aquele concreto. Não adianta você falar assim, não, eu vou montar um lote de concreto e eu estou usando o FCK 30, que é a slump de 8 mais ou menos 1, que é para minha fundação. E uso também o FCK 30, que é a slump de 10 mais ou menos 2, que é para minha superestrutura. Ah, vou misturar os dois e vou fazer o meu controle estatístico. Errado. Não é assim que a gente faz. Lote de concreto tem que ser o mesmo concreto, mesmo traço. Edson, eu posso misturar, eu uso a concreteira Concremix e a outra concreteira Britamix. Eu posso usar e misturar as duas? Não. Ele tem que ter sido fabricado também pelo mesmo concreteiro. Então, o lote de concreto é mesma concreteira, mesmo traço, tudo igual, tá? Mesmo FCK, mesmo slump, mesma brita, tudo igual. Tem que ser o mesmo traço aplicado, que aí você vai montar um lote. Não pode misturar. Ah, mas é o mesmo FCK, não interessa. Tem que ser fabricado na mesma instalação. A amostra de concreto é um volume de concreto retirado do lote com o objetivo de fornecer informações mediante a realização de ensaios sobre a conformidade deste lote, para fins de aceitação. Essa amostra de concreto, gente, é aquela amostrinha, tá? Que ela é coletada de acordo com o NM 33. Se for para tirar slump, ele vai misturar o concreto, bater bem o concreto. Ah, tá misturado? Aí vai o laboratorista lá, tira uma amostra de concreto, faz o ensaio de slump test e diz, olha, o concreto está conforme de acordo com a consistência. Passou, liberou, o concreto começa a descarregar. Estou falando já da NM33. Depois que ele descarregou pelo menos 15% daquele volume, aí você vai fazer outra amostragem de concreto, que essa é a mais importante, por isso que ela tem um procedimento específico para ser realizado, que você vai coletar a amostra para moldar os corpos de prova e gerar o resultado para você trabalhar. Então, tomem cuidado com essa amostragem. Ela é outra coisa que a gente vai falar mais na frente, que vai influenciar no seu resultado final. Exemplar. Elemento da amostra constituído por 2 corpos de prova da mesma betonada, moldados no mesmo ato para cada idade de rompimento. Quando eu falo de cada idade de rompimento, é que você pode fazer o controle estatístico para 3 dias, para 7, para 14, para 21, para 28, para 63, para a idade que você quiser fazer o seu controle. Mas por quê? Mas não diz que a FCK é 28 dias? Sim. O FCK daqui da norma é 28 dias. Mas você pode ter uma FCJ que você determina. Se você fizer uma obra de pré-moldados,
O seu FCK de 28 dias ele pode servir para você botar a sua estrutura para funcionar. Mas você precisa de uma resistência mínima lá com 15 horas, 16 horas, 24 horas para dizer assim, agora eu posso desformar, posso içar a peça, posso... Então, o controle estatístico é abrangente. Então, você pode fazer um controle para poder checar o seu processo dentro daquela sua necessidade. Uma empresa de pré-moldado, por exemplo, ela vai pegar e vai precisar de 15 horas, 20 horas de uma determinada resistência específica. 20 MPa. Só que o concreto é FCK 40. Mas ela precisa de 20 MPa com 20 horas. Ela começa a fazer esse monitoramento dentro do processo. Ela começa a pegar e verificar se a temperatura ambiente, se a questão da vedação lá do... Às vezes, por exemplo, pré-moldado ele fica enclausurado, ele fica numa cura por caldeira, né, com vapor. Tudo depende. Às vezes ele vai ter que pegar e trabalhar numa região onde o clima é frio e a água está gelada. Isso pode retardar o processo de hidratação. Ele vai ter que aquecer a água dele para poder trabalhar no concreto, para poder o concreto ganhar a resistência mais rápido. Então são N coisas que ele já vai ter que ver ali. Tudo analisando, fazendo o controle dele. Então, controle estatístico, controle tecnológico, eles andam juntos. Só que um consolida o outro. Aceitação do concreto. Exame sistemático do concreto de acordo com essa norma, a 12655, de modo a verificar se atende às especificações. A nova norma ela foi muito clara com relação à aceitação do concreto agora, que se por acaso você tiver um problema aqui no seu lote, ele vai te remeter diretamente a 7480. Principalmente no caso onde você tem com a amostragem total. Mas por que, Edson? Na total e na parcial não. A amostragem total ela está diretamente relacionada ao resultado da betonada. A parcial, às vezes o estatístico ele vai dar abaixo do FCK, mas sem nenhum outro resultado da betonada que ficou abaixo do FCK. Tá? Isso vai acontecer no estatístico de amostragem parcial se o seu processo tiver um desvio padrão muito grande. Então você vai ter achado lá no estatístico lá 28 MPa, 26 MPa, mas quando você olhar lá, você não teve nenhum resultado abaixo de 30. Se o seu FCK for 30, né? A gente está colocando um exemplo. Edson, ainda assim eu tenho uma não conformidade? Tem. Sim, você tem uma não conformidade. Ainda assim. Mas por que, Edson, se eu não tenho resultados abaixo? Pense só. Estou adiantando as coisas, mas tudo bem. Pense só. Você teve um resultado estatístico abaixo do FCK. Você não está, nesse caso a gente está falando de amostragem parcial, você não está moldando todas as betonadas. Então, quando você assume isso, você está pegando, colocando os outros corpos de prova, as outras betonadas que não foram moldadas, embasadas nos resultados daquelas que foram moldadas. Se você tem um resultado abaixo do FCK, no FCK estimado, nessa condição, quer dizer que o risco de você ter tido os caminhões não moldados com resultado abaixo do FCK é muito maior. E aí, vale a pena você pegar, que é claro que você é um cara eficiente, a sua empresa ela é controlada e ela vai ter um processo de rastreabilidade do concreto dentro da obra. Nesse caso, aí você vai rastrear aquela betoneira que não foi moldada e vai checá-la. Essa seria a melhor condição, que você tem uma não conformidade. E aí você tem que considerar ela. É claro, nem toda fiscalização vai te cobrar o seu controle estatístico. Talvez por desconhecer a norma.
Isso acontece, tá? Às vezes seu cliente ele coloca a norma lá, mas ele não te cobra na íntegra pela norma. Geralmente os meus clientes, eles me cobram isso. Eles pegam, tá lá no contrato, que a gente tem que apresentar o controle estatístico do concreto. E se o lote está conforme ou não conforme. Vai aparecer não conforme e vão te pedir. Eu quero saber como é que eu vou fazer isso aqui agora para você comprovar que o lote está conforme. Você vai ter que pegar, ainda assim, ir lá para 7480, fazer uma extração de testemunho para você anexar no novo estatístico e falar assim, não, o lote está conforme. Agora com 60 dias, o concreto atingiu a resistência, o processo ficou mais uniforme, coisa e tal. Mas a coisa é um pouco mais complicada do que isso. A aceitação do concreto fresco é aquela que a gente faz o slump test, o cara lá, o laboratorista vai amostrar o concreto, tirar o slump e dizer se está de acordo ou não. É claro que ele não vai só checar o slump. A própria NBR 2655, que não é o nosso escopo de falar dela toda, nosso objetivo é o estatístico, ela vai te mostrar o que você tem que conferir quando o concreto chega na obra, ok? A aceitação definitiva do concreto, essa aqui, meu amigo, já é quando você está aceitando a estrutura e dizendo, a minha parte acabou. O FCK já atendeu, deu tudo certo, a estrutura está intacta, não tem nenhum tipo de anomalia, está tudo 100%. Recebimento do concreto, novamente, é o cumprimento da própria norma NBR 2655, através da análise e aprovação da documentação correspondente, no que diz respeito às etapas de preparo e aceitação.